a ideia do Althusser, não é isso? Aparelhos ideológicos de Estado. Aparelhos ideológicos de Estado compreende aí, né, claramente todos os entes que estão gravitando em torno do Estado, né? As igrejas, né, a mídia, sobretudo, as escolas. Aí ficou aí a Previdência. O que eles procuram fazer? O que eles fizeram? Tirar os trabalhadores da Previdência. Do que ficou? Com a história do empreendedorismo. A mesma coisa com a legislação trabalhista. Fizeram a reforma trabalhista. Não conseguiram destruir toda a legislação trabalhista, a CLT. Sabe? O que eles procuram fazer? Tirar os trabalhadores da CLT, do âmbito da CLT. Aí o Bozo, por exemplo, com essa história de carteira verde e amarela, não é isso? Mas, sobretudo, essa ideia do microempreendedor privado, é isso? Individual. Né? Não conseguiram desmontar a estrutura sindical, apesar da pancada dura que eles deram na estrutura sindical. Então, o que eles procuram fazer? Esvaziar a estrutura sindical. Tirar dos trabalhadores, sobretudo, a ideia de que ele tem que ser sindicalizado. E eles vão impor a ideia de que o indivíduo está acima da sociedade. Consequentemente, você cria uma selva. Né? E o incentivo, a ideia de que qualquer um pode ser um empreendedor e pode ficar rico. Né? Pode ser um Pablo Marçal. Ele não passou a campanha toda dele dizendo que, né, vou ensinar você a ser um empreendedor, ensinar o empreendedorismo para a sociedade. A sociedade tem que entender e ser educada no empreendedorismo, empreender, empreender, empreender. Quer dizer, tá bom, esses aí não são empreendedores, coisa nenhuma, são trabalhadores. Agora, eles não querem ir para o sindicato, porque o sindicato é a ideia do século passado. Não querem a CLT, porque a CLT é a ideia do século passado. Não querem a Previdência pelo mesmo motivo. Sim, aí tem a questão do 13º, das férias, não é isso? Da aposentadoria, né? Como é que vai fazer tudo isso? Não, ele é empreendedor privado. A vida dele, é a lógica da direita. São os liberais na economia. É liberal. Liberou geral. Você que se vire. Se você quiser ter a sua previdência, o Paulo Guedes ficava falando isso o tempo todo. Você quer a sua previdência, igual no Chile, do Pinochet, né? Projeto neoliberal. Você quer ter a sua previdência, você vai lá, né? Paga, compra um plano privado no banco, você paga, se o banco gerir bem o seu recurso, quando você estiver velho, você quer aposentadoria, você vai lá e recebe o que você empreendeu lá, o que rendeu. O banco investiu o seu dinheiro onde? Na Selic, por exemplo? No Tesouro Selic? Ou investiu lá nos fundos de Wall Street, né? Naquele fundo amarelo que aparece aí na propaganda, na mídia, na Rede Globo, e assim por diante? Onde se investiu? Investiu em ações de shopping, de condomínios, né? Os fundos imobiliários, sei lá o que, onde o seu dinheiro foi para onde? Você tem controle, quando você vai lá abrir uma conta dessa, você tem controle sobre o que você está botando lá no banco? Quando muito se recebe lá um extrato e uma propaganda enganosa, mentirosa, né? E o banco pegou seu dinheiro, está investindo, ganhando fortunas com seu dinheiro. O dinheiro que gera dinheiro. Isso, a acumulação de capital. A escala do empreendedorismo é isso aí. A mesma coisa, eu lembro que quando eles fatiaram a Petrobras, lá na gangue do Gumex, a gangue da Brilhantina, né, da massa cheirosa, daqui dizia Liane Cantanhede, a turma do PSDB barriga de aluguel do Plano Real, né, do arcabouço do Plano Real. Um dos arcabouços do Plano Real foi fatiar a Petrobras, né, e aí vende ações da Petrobras, não é isso? E tinha as ações que era destinado ao povo, aos trabalhadores, por exemplo. Quer dizer, você pega o seu fundo de garantia, com o seu fundo de garantia, você pode comprar ações da Petrobras. E era uma luta, porque muita gente fez isso. E muita gente ganhou mesmo, sabe? Tira o fundo de garantia, aplica em ações da Petrobras, você ganha lá vai render mais em ações da Petrobras do que você deixar o dinheiro no fundo de garantia lá parado. Eu não sei depois o que isso virou, mas na época tinha gente assim que tinha realmente rendimentos superiores, né? Porque era a lógica, é isso. E é aí que entra a dificuldade, né? O povo, mas ações da Petrobras está rendendo mais do que eu deixar o fundo de garantia aqui. Aí pega o fundo de garantia e investe e tal. Aí eles botaram, pegamos seu dinheiro, tá vendo aí? Ó. Né, nós vamos remunerar vocês mais do que o fundo de garantia, mas nós vamos ganhar uma fortuna, sabe? Com o seu dinheiro. O grande empreendedor mesmo são, o professor Beluso falou, não é isso? São 3 grandes fundos de investimentos que controlam o mercado financeiro no mundo, não é isso?
Aí pegou, né, o fundo de garantia, esse dinheiro foi parar lá nos fundões, nos grandes fundos. É um fundo sem fim, não é isso? Quer dizer, olha aí, engambelou, né, propagou e usaram tudo isso. Aí você vai explicar: "Mas gente, isso aí custa caro, né, quer dizer, o que você está ganhando agora, né, o país vai pagar caro, o povo vai pagar caro, talvez, sei lá, até seus filhos, netos, sei lá o quê, não é isso? Vai saber o que vai acontecer depois, né, o futuro ninguém sabe. O fato é que eles estão destruindo uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional, para o crescimento econômico, geração de emprego, geração de renda, essas coisas todas. Olha aí como é difícil fazer um debate político, um debate ideológico. Por que que ele tem que ser persistente, cotidiano, constante? É um massacre, né? A coisa é massacrante, né? Então, quer dizer, aí lógico que na tática política isso é difícil de, né, de ser entendido, né? Difícil de lidar com isso. Então, se o Boulos, a Gleice chegaram a dizer essa questão aí do microempreendedor privado, você pode entender como tática, não é isso? Aí, uma coisa é você falar assim, né, a pessoa, você traz a pessoa, você que é empreendedor, que é microempreendedor, né, nós vamos criar incentivos, vamos criar isso, vamos criar aquilo, tal, 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 tal. Uma coisa é você falar assim, outra coisa é você dizer que você vai ensinar ele a ser próspero, a ser rico, a ganhar dinheiro. Essa aqui é a questão. Portanto, no fundo, o pano de fundo é exatamente a questão ideológica, né, a luta política. E aí, né, a dificuldade é tremenda, é a gente, entender a questão do conceito de democracia, né, de inclusão social. A inclusão social pressupõe não é só a questão econômica não, sabe, é a inclusão na dinâmica econômica, na dinâmica política. É isso que vai politizar. É isso que vai levar consciência e compreensão. Você tem que incluir esse povo na dinâmica. Esse povo está tudo excluído. Os empreendedores estão todos excluídos. Estão todos reféns de um sistema de grandes empreendedores. É uma ditadura, portanto. Essas pessoas não têm. É isso que eu estou dizendo. Não conseguiram destruir a Previdência, a CLT e a estrutura sindical, não é isso? Mas eles tiram as pessoas de lá. Fazem uma campanha sistemática, constante, para dizer que o lugar dessas pessoas não é lá, é aqui no mundo privado deles, porque aqui eles vão gerar dinheiro para eles. E aí o microempreendedor vai gerar dinheiro para o médio, que vai gerar dinheiro para o médio maior, para o outro médio, tá, até chegar nos grandes investidores. Você tem, portanto, uma dinâmica de dinheiro circulando, acumulação de capital e assim por diante. Esses que estão na base da pirâmide, dos micros empreendedores, é que tem que, ó, é daqui que sai todo o suor, todo o valor produzido para essa escalada de empreendedores, né? Até chegar aos grandes empreendedores. Lógico que eles estão falando pelos grandes empreendedores. Os grandes empreendedores querem que o microempreendedor fique como microempreendedor, gerando dinheiro para eles. Certo? E aí vão dizer que nada de sindicato, né? Que sindicato só quer a sua mensalidade, né? Nada de previdência, que você vai pagar a previdência não vai te devolver nada disso, que não sei mais o que. E começa a história, né? Isso. Que é a esquerda, que é, né? Que é isso, que é aquilo. Certo? Aí entra um outro elemento, né? E essa história aí do chamado identitarismo, né? Quer dizer, como eles vão misturando essas coisas, né? A ideia deles de que são liberais na economia, conservadores nos costumes, tem exatamente esse sentido. Porque não é só, e aí isso é difícil às vezes de compreender, sabe? Não é só pela questão, né, podemos dizer assim, do chamado conservadorismo, né, dos princípios aí do falso moralismo, né, do falso cristianismo, cristianismo fascista e tal, né, essas coisas todas. Que a vida foi concebida por Deus, só Deus pode dar, só Deus que pode tirar. Depois eles ficam tirando a vida de todo mundo aí, não é isso? De todas as formas, inclusive apoiando milícias nas corporações policiais, mas aí já é outra questão. Isso aí já, quer dizer, não pode, tem que deixar nascer, depois que nasce, mata. Aí pronto, porque aí você não está infringindo as leis de Deus, não é isso? O que eles fazem aí com a população, sobretudo a juventude negra, né? A população carcerária, essas coisas todas, as desumanidades, eles aplaudem tudo isso. Vejam como é o problema da hipocrisia e da manipulação. Eles são contra o aborto. Nasceu, pode matar ou encarcerar. Eles incentivam
Eles pregam contra o aborto, nasceu, eles incentivam a matança. Ah, nasceu, nasceu. Então, agora nós já não temos mais nada a ver com Deus, né? Agora a gente pode mandar matar essa gente, encarcerar, coisa do tipo, né? Liquidar. Não é isso? Extermínio em massa, podemos dizer assim, das juventudes na periferia. Certo? Então, o problema não é só esse, que isso já é grave, isso é cruel e criminoso, não é isso? Como ideologia, como concepção. Mas o problema não é só esse, o problema também é econômico, não é isso? Quando eles estão pregando isso, eles estão capturando uma imensa massa, né, que, por razões históricas, não é isso? A religião tem raízes históricas, né? A questão da moralidade, né? O povo vê nas religiões essa questão moral, né? De você ter uma vida decente, não se envolver com crimes, com roubo, não sei mais o quê, né? Com violência, com drogas e assim por diante, né? Então você vai para a igreja. As famílias têm satisfação quando os filhos seguem uma igreja, né? Seguem uma religião, porque na compreensão deles, esses filhos estão libertos dessas possibilidades, sabe? As coisas do mundo, como eles dizem, né? As mundanices que tem por aí. Portanto, é um terreno fértil para a captura das massas deserdadas, excluídas e assim por diante. A compreensão, portanto, da religião é manipulada, é usada para esses fins do empreendedorismo. Quando você captura essas pessoas, por que todos esses canalhas têm igreja? Por que esses canalhas estavam lá no comitê do Pablo Marçal, por exemplo, fazendo culto evangélico lá, apuração correndo, eles lá cantando, orando, sei lá, o diabo quatro. Depois foram lá para Paulista, aquelas senhoras treslocadas, né, esparafusadas, sei lá o quê, né, ajoelhada, né, dizendo que estavam rezando. As minhas forças acabaram, né, que eu estou lutando contra o comunismo, o comunismo, comunismo, comunismo. Olha aí. Isso é crueldade, inclusive, com essas pessoas. Perderam a noção da vida, das coisas, né? Do humanismo. São pessoas desumanizadas. Perderam a noção do que é ser humano. É isso. Essas pessoas todas vão sendo envolvidas nesses ambientes de histeria. Essa palavra nem pode ser usada, né? Mas ela dá exatamente esse sentido. Quer dizer, esse frenesi supostamente espiritual. E essas pessoas, consequentemente, vão se envolvendo, né? Quer dizer, é um método de quadrilha. É uma competição com o chamado crime social, as facções criminosas que tem por aí. Tira a juventude deles e traz para cá. E aqui, essas pessoas vão ser incitadas a serem empreendedores, porque vai gerar dinheiro para essa gente toda. Ao invés de você entrar em uma facção criminosa, entra para cá, entra para a igreja e pega uma bicicleta, pega uma motocicleta, pega um carro e vai gerar dinheiro, que Deus vai te abençoar. Se você for lá trabalhar, pagar aqui o dízimo e tal, você cria uma indústria, portanto, não é isso? Aí chega a esquerda e fala: não, vocês têm que se organizar em sindicatos, vocês têm que ir para uma universidade. Vão criar aí, né, o Lula. Universidades para tudo quanto é lado. Vão para a universidade. Aí teve um valadrão aí, não teve um valadrão que falou que as moças, as meninas que vão para a universidade viram putas? Acho que foi esse termo que ele falou, não foi? Prostitutas, sei lá o quê. No fundo aí, usou uma dessas palavras aí, né, agressivas, vulgares. Olha aí, a mulher tem que servir a Deus, ficar na igreja, coisas do tipo. Vejam como eles vão envolvendo essas pessoas nessa lógica e vão tirando essas pessoas da civilidade, da possibilidade de ter uma compreensão civilizada, de civilização. Isso, enfim, é a barbárie, né? Isso é a barbárie. Agora, obviamente que a gente tem que entender isso nas dimensões micros, né? Então não é disputa de narrativa, não é isso. É disputa ideológica, sabe? Como você vai fazer isso, aí são outros R$ 500. Né? Qual é o lastro que você tem para disputar uma eleição? Sabe? Essa é uma questão decisiva. Qual é a âncora que você tem? Sabe? A âncora da esquerda é o movimento social, não é? Como você organiza um movimento social? Não é a partir dos partidos políticos? Os partidos políticos não têm exatamente essa finalidade de fazer, né, a ponte, a travessia, o canal entre as demandas sociais com o Estado? Qual é o outro meio para fazer isso? A disputa ideológica, a disputa política, portanto, está aí. Como você chega ao Estado?
Se você tem o Estado interditado, assaltado, por um golpe de Estado, como eles fizeram em 2016, consequentemente, as demandas do povo não conseguem chegar ao Estado. Está interditado, está tomado, está assaltado. Eles estão lá, né? Entrincheirados. Aí tem os partidos vão dizer, não, tem demanda do povo, precisamos atender a demanda do povo. Aí eles vão dizer que não, isso é ditadura, isso é autocracia, a esquerda não consegue dialogar com os jovens, né? Não consegue dialogar com os empreendedores, não consegue, não sei o quê, a esquerda é isso, a esquerda é aquilo, tal, tá? E arrumam todo, do século, como disse o José Incra, né? Corrupto do INCRA, é do século passado, né? Movimento sindical, né? Essa questão de você organizar o povo em torno do Estado, para que as suas demandas sejam efetivamente atendidas pelo direito, né? Aí entra a história do direito, né? Direito, Estado democrático do direito, a Constituição. Aí os partidos de esquerda têm que fazer isso, pega a Constituição, né? Vai lá, ó, a Constituição diz aqui que tem que ter educação pública, tem que ter moradia, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Saúde pública, transporte público, e etc, etc. Como é que você vai fazer isso? A Constituição que disse. Então você tem que pegar o Estado, e lá no Estado, de posse do Estado, você pega a Constituição e você vai atender essas demandas. Como você organiza essas demandas? Você tem que organizar os movimentos sociais, movimento sindical, movimento pela terra, movimento disso, movimento daquilo, para aquilo, não é isso? Aí você vai dizer, não, eu estou lutando aqui por um direito da Constituição, está na Constituição. Agora, se você não tem um Estado para executar a Constituição, como você vai fazer isso? Portanto, a esquerda tem que ter, sim, esse pressuposto, essa premissa. Isso se chama democracia. Isso se chama direito constitucional. Isso se chama Proclamação Universal dos Direitos Humanos. É outra lógica, outra realidade. Você vê o ser humano, você não vê o dinheiro, né? O ser humano tratado como um ente que vai produzir dinheiro por todos esses recursos que eu estou falando aqui. A diferença desses crimes, isso é crime organizado. Por aí tudo, sabe? Gangue, de tudo quanto é jeito, não é isso? Gangue do Relatório Focus, gangue do Banco Central Independente, gangue dos cartel mafioso midiático, gangue das igrejas, as gangues todas, é isso? A lógica dessas gangues, desse crime organizado, é a mesma do crime organizado, as facções criminosas, como eles dizem. É a mesma lógica. A mesma coisa. Um comercializa uma coisa, outro comercializa outra. Mas a lógica é a mesma. Lógico que eles vão criar a institucionalidade, entre aspas, deles, não é isso? A lei de responsabilidade fiscal, né? A lei das estatais, impedir que o público chegue, né? Que a administração política chegue ao público para impedir que mãos privadas se apropriem do público, não é isso? E as mãos privadas, com essas leis todas, ficam, né, livres para se apropriar da coisa pública, usam a coisa pública para fazer esse giro todo das gangues desse mundo todo, aí, das quadrilhas todas que se formam, os empreendedores todos que estão por aí, sabe? Porque meteram a mão no público, mãos privadas meteram a mão no público. O Banco Central Independente é isso. O relatório Fox da gangue do Gomex é isso. Os CEOs são todos empreendedores. A turma dos CEOs é isso. Os pastores, valadrões, chapelões, ladrões, de tudo quanto é jeito aí, sabe? Também é isso. Silas Malafaia e assim por diante. Obviamente que lá entre eles também tem, né? Tem os problemas, sabe? O projeto neoliberal, esse é outro detalhe importante, né? O diagnóstico que eu falei aqui um pouco ontem, isso aqui é tudo à direita, dentro da direita você tem que fazer aqui exatamente, né, as análises para você ter aqui, né, todos os compartimentos, né, as nuances que você tem aqui no campo da direita, não é isso? O projeto neoliberal unifica toda essa gente. Unifica pela economia, por essa ideia do empreendedorismo, essa escalada toda, não é isso? Unifica pela ideologia, obviamente, e unifica pela política. Eles fazem qualquer política. Fazem o diabo para combater a esquerda. O anticomunismo, antipetismo, né? Essa sistemática anticomunista, antipetista, é exatamente isso. Aqui vale tudo. É um mundo desregulamentado, né? Aí, é só pegar o comportamento desse cartel mafioso midiático. A gente tem exatamente o espelho disso. Sabe?
a mundanice, os golpes, a corrupção, a ladroagem, as mentiras, essas palhaçadas dessas rodinhas todas, desses colunistas, editorialistas e assim por diante, certo? É um submundo, tudo isso aqui, né? É um mundão de lama, de sujeira, de corrupção. E, consequentemente, vão tirando das pessoas exatamente essa ideia, né, da civilidade, da civilização, do humanismo, da coletividade, né, de você pertencer a uma associação, né, a um sindicato, de você ter um Estado que vai cumprir a Constituição, sabe, que cumpra as legislações previdenciárias, trabalhistas e assim por diante. Quer dizer, afasta todo o conjunto e o máximo que eles puderem recrutar, como se diz, e levar para o lado deles, eles vão fazer isso. Não tem escrúpulos, e vão transformando essas pessoas também em pessoas agressivas e sem escrúpulos, fanáticos. Fanatismo é isso aí, sabe? Absolutamente, o fanatismo, fobia anticomunista e antipetista, não é isso? Então, quer dizer, a lógica que a gente precisa entender, né, de tudo isso é exatamente esse problema aí, né, como a ideologia, né, e a ditadura política ideológica que revoga toda a contestação histórica ao capitalismo, né, social-democracia, keynesianismo, sobretudo o projeto socialista, não é isso? Transformaram isso num Duralex sedilex, não é isso? No cabelo só Gomex. Uma ditadura mesmo, dura lei só a lei deles, a lei privada. Então, isso tudo unifica. Agora, entre eles tem problemas, não é isso? Tem, podemos dizer assim, diretoria, como diz o povo. Tem gente mandando ali, né? Os CEOs, são CEOs que mandam, né? Os CEOs que estão ali, né? E cada segmento tem uma coisa. Os CEOs vão dizer lá nas igrejas, né, como os pastores devem fazer lá. Qual é a pregação, qual é a lógica, o que é o empreendedorismo, né? Quanto você ganha, quanto você vai pagar, a prosperidade, a teologia da prosperidade. Na mídia, a mesma coisa. Os CEOs vão dizer. Tem que fazer isso, isso, falar isso, fazer palhaços, rodinhas de palhaços para tudo quanto é jeito, e assim por diante. Vão lá em todos os lugares. Exatamente a turma dos CEOs, né? E os CEOs, por sua vez, estão ligados aos conselhos desses fundos de investimentos, né? E, por sua vez, tem os CEOs, os CEOs também têm as hierarquias, né? Uma hierarquia mandando na outra. E os CEOs dos grandes bancos de Wall Street, né? E lá, chamadas oligarquias de Wall Street, é lá que está a coisa. A catedral de toda esse fanatismo, né, de todo esse mundo de corrupção, esse mundo da lama, está lá em Wall Street, lá na ilha de Manhattan, em Nova York. O imperialismo, portanto, sabe? Toda a lógica do imperialismo, né? Lógico que tudo isso vai gerando, né? As quadrilhas periféricas, né? São quadrilhas periféricas. A gente compreender o bolsonarismo, ou o nazibosismo, que eu prefiro, sabe? É compreender exatamente isso. Isso aí são quadrilhas periféricas dessa grande catedral, né, do imperialismo, do projeto neoliberal, sabe? São gangues periféricas. A manifestação política dessas gangues é apenas um detalhe, apenas uma nuance de tudo isso. Portanto, quando eles estruturaram todo o sistema político deles aqui no golpismo, foram procurar um sujeito que catalisou tudo isso. Jair Messias Bolsonaro, como eles dizem. É isso? Mito, o mito. O mito começou a desmitar. É isso? Começou a se desmanchar. Porque o que fez ele ser o catalisador não foi ele. De novo, ele é o asno, não é isso? O asno da história, da farsa de Inês Pereira. Né? Ele é simplesmente estava passando lá um vagabundo na rua, não é isso? Ô, sujeito, você não quer ser aqui o CEO de tudo isso? É. Você topa? Topo. Topou, não é isso? Põe o CEO lá, um CEO político, um CEO econômico, o Paulo Guedes, né? Criou, portanto, né, um epicentro político, que já tinha os CEOs do crime organizado, da Lava Jato, da quadrilha da farsa do mensalão, e tal. Um sistema, por exemplo, eles foram, né, estruturando tudo isso. Agregou, né? Tem um agregador. O agregador. Quem é o agregador? Né? O cartel mafioso midiático funciona como o elemento que vai fazer com que um ser como esse, abjeto, é isso, seja o catalisador de todo um projeto político.
Agora, o problema é esse, né? Que esse catalisador já não é mais catalisador, né? Por conta de tudo que aconteceu aí, sabe? Pela a própria sustentabilidade do projeto neoliberal, sabe? Não passa pela lógica de você ter aí um Bozo, ter um Marçal, coisa do tipo, não é isso. Sabe? É preciso ter outro tipo de CEO político, né? Como o Fernando Henrique Cardoso, é isso. Tentaram com o Collor, né? Lá atrás com Hitler, né? Isso. Precisa, portanto, ter o elemento catalisador, sabe? E o elemento catalisador é a ideologia da direita. E esse elemento catalisador, obviamente, que vai fazer de tudo para desmontar o elemento catalisador da esquerda, sabe? Que é isso aí, nessas questões de democracia, Estado Democrático de Direito, Constituição, né? Partidos, movimentos sociais, movimentos populares, as ideias, né, de emancipação do trabalho, do trabalhador, sabe? Essas questões todas, é isso. A lógica, portanto, dessa ideologia é esvaziar a esquerda. Sindicato? Não. Previdência? Não. Estado? Não. Constituição? Não. Nada disso. Tirar completamente, pegar todos os valores, luta pela emancipação da mulher, lá na esquerda não, aqui na direita tem, identitarismo, né? Luta contra o racismo, na esquerda não, aqui tem. Luta contra a homofobia, a mesma coisa. Aí entre eles lá, o pau quebra, não é isso? Tem esses aqui, não, isso aqui é da esquerda. Aí a esquerda vai dizer, não, nós queremos a emancipação efetiva, né? E aí a direita vai criar uma esquerda, sabe? O mundo da hipocrisia, exatamente isso, esvaziar, vai esvaziando, vai tirando exatamente o povo dessa lógica, né, do pensamento humanista, do pensamento civilizatório, que é o pensamento da esquerda, não é isso?